Bencinhos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma passagem curiosa na Bíblia é que Jesus, depois de passar alguns ensinamentos para os seus discípulos e todos os ouvintes, ele vai dizer que os dariam poder para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Quero que você entenda o significado dessa passagem. Jesus, quando estava aqui na terra, ensinava muitas coisas por parábolas. Tem várias parábolas, muitas e muitas e muitas. E certa feita, alguns dos discípulos perguntam: Mestre, por que o Senhor nos fala em parábola? E o Senhor vai dizer: a vocês é dado o mistério de conhecer essas coisas, porém alguns outros não. Então o Senhor usava por parábolas, trazendo coisas de fácil compreensão, para melhorar o entendimento daquilo que o mestre estava querendo falar em mistério. Muitas coisas ele não falava de forma clara para aquelas pessoas, porque entre estes havia alguns fariseus, doutores da lei, algumas pessoas que sim estavam ali em nome de uma boa causa, dizendo estar em nome de Deus, porém por não aceitar Jesus Cristo como Salvador, eles procuravam matar Jesus, procuravam prender Jesus, perseguir Jesus. Então Jesus por muitas vezes tinha que os ensinar em parábolas, para que algumas pessoas que não estavam interessadas no ensinamento do Senhor, e sim procurando brecha para o prender, o Senhor ensinava por parábolas para que esses que não tinham interesse nenhum em aprender, vendo, não conseguissem ver, e ouvindo, não conseguissem ouvir. Assim o Senhor fazia, assim o Senhor falava. E em determinado momento o Senhor fala: eu vos darei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Agora me tira essa dúvida aqui que eu vou perguntar para você. Na verdade não vou perguntar não. Só medita comigo. Imagina aí, tantas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual agora. Quantas e quantas lutas estão sendo travadas no reino espiritual neste exato momento. Quantas e quantas e quantas. É muita coisa que está acontecendo e você não faz nem ideia. Se você não tiver com sua visão espiritual aberta, você não faz ideia do que está acontecendo. Você faz ideia? Imagina com tanta coisa acontecendo. A Bíblia fala que o diabo está bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar e devorar. A Bíblia também fala que se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela, Salmo 127. Também fala em Salmo 121 que ele não dorme nem descansa. E fala em 1 Pedro 5 que o diabo está bramindo a todo instante, a todo momento, esperando só uma brecha. Sabe o que significa? Nem Satanás, muito menos Deus, dorme um minuto sequer. O inimigo está 24 horas procurando tragar quem ele puder e, principalmente, os que levam a mensagem do reino do Senhor e aqueles que tiram as pessoas do engano, da cegueira espiritual e traz a verdade, a doutrina da palavra, a palavra de Deus. O inimigo está furioso com essas vidas que pregam a verdade, a palavra do Senhor. Então, se o inimigo não dorme, se o Senhor não dorme, se a batalha é travada 24 horas, eu lhe pergunto, que sentido teria o Senhor te dar poder para você ficar andando na rua, procurando cobra e escorpião para pisar na cabeça, e a fim de que você vai sair contando para aí, eu pisei numa cobra e nada me aconteceu? Você está prestando atenção no que eu quero dizer? Não devemos levar no sentido literal, porque não foi nesse sentido que o Senhor estava dizendo. Quando o Senhor disse, lhe darei poder para pisar em cobras e escorpiões, não é porque você vai sair por aí caçando, né? Caçando para o seu almoço, para a sua janta. De repente vai aparecer uma cobra no seu caminho. Você vai abrir um belo sorriso e vai pisar em cima daquela cobra, porque nada vai lhe acontecer, porque o Senhor disse que lhe daria poder para pisar nas cobras e nos escorpiões. Ou, semana passada não, tem 2 semanas, minha mãe foi picada por escorpião. Foi no hospital, né? Tomar soro, todo o procedimento. Tá bem. Tudo normal. Mas imagina aí. Se ela fosse cristã, porque ela ainda não é. E Deus vai fazer a obra. E o escorpião aparece.
Ela ia pisar lá no escorpião, ia amassar o escorpião, porque Deus deu poder a ela para pisar em cima do escorpião. Não, irmãos, não é no sentido literal que a palavra está dizendo. Ali, o Senhor estava passando um recado claro para aqueles doutores da lei, para aqueles fariseus. Sabe quem eram os doutores da lei? Sabe quem eram os fariseus? Essas pessoas que diziam estar em nome do Senhor. Tem muita gente assim nos dias atuais. E sabe o que acontece? Pelo menos aqui na região tem alguns irmãos que estão pregando essa doutrina e estes são chamados de fariseus. É esses que são chamados de divisores. Presta atenção. Eu tenho certeza que perto da sua cidade é assim. Se você não é chamado de quadrado, de salgado, ou de fanático, ou de religioso, ou alguma coisa assim sensacionalista, ou alguma dessas palavrinhas que estão sendo utilizadas no nosso meio, pode ter certeza que os falsos doutores, os doutores da lei, ou os fariseus, na verdade estão querendo inverter os papéis, estão chamando você que prega a palavra de fariseu, e não ele. É como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa isso? Eu estou no pecado, mas eu quero fazer a obra e me sentir bem, mesmo estando em pecado. Eu não quero abandonar o meu pecado. Quero ir para o céu com o meu pecado e tudo, sem tratar, e eu queria sim. O que eu faço? Se eu ir na igreja que o irmão ali vive a palavra, eu não posso ficar lá porque ele vive a palavra e ele prega a verdade. E agora? Eu tenho que ir para a igreja onde o doutor daquela igreja, o pastor daquela igreja, está também em pecado e por isso ele vai me aceitar. Um exemplo, eu estou no meu 3º casamento, ou no 4º. Claro que dificilmente eu vou ser aceito como uma liderança interessante na alguma igreja por causa dessa minha condição. O que eu faço? Eu não vou na igreja onde o pastor só tem um casamento e ele prega contra o divórcio e contra o 2º casamento. Eu não vou para essa igreja. Eu vou para aquela igreja onde o pastor também é divorciado. Eu vou para aquela igreja onde o pastor está no 3º casamento dele e está tudo bem. É para lá que eu vou. É isso o significado de 2 Timóteo 4. Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. E você que prega a verdade, você é que será colocado na berlinda. Você que prega a verdade, é você que vai estar debaixo de críticas, debaixo de levantes, debaixo de afrontas do inimigo, debaixo de muitas e duras perseguições. Você que prega a palavra do Senhor, você vai ser perseguido. Mas lembre-se que o Senhor está dizendo para você: eu lhe darei poder para pisar em escorpiões e serpentes. É nesse sentido, é nesse caso, é nesse contexto que a palavra está trazendo esse significado para as nossas vidas. Pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor está falando dos doutores da lei, dos falsos doutores e dos fariseus, tá bom? Que vai querer tirar a sua paz, que vai querer desmoralizar o que você está falando. Se você estiver falando da verdade do Senhor, pode o inferno se levantar. Pode todo mundo se levantar contra você. Pode o mundo parecer que vai cair, desmoronar no seu redor. Mas quem falou garante. Se é a Bíblia que está dizendo, se é o Senhor que mandou você pregar, e se você está respaldado de Bíblia, se tudo que você está falando é em relação à Bíblia, então não se preocupe. O Senhor garante, tá bom? Porque Ele te deu poder para pisar nesses falsos pastores, nesses falsos doutores, nesses pregadores que só pregam aquilo que é bom para o seu próprio ego, naqueles pregadores que só querem pregar palavras fáceis porque não é para ninguém sair da igreja. Não adianta você lotar a igreja e levar todos eles para o inferno. Se for para ficar só 10 pessoas na igreja, é claro que se você andar na verdade, o Senhor vai enviar as almas convertidas pelo Espírito Santo e não convertidas por homens. Se você andar na verdade, é claro que o Senhor vai encher a igreja. Mas se necessário for ficar apenas 10 na igreja, buscando a presença verdadeiramente, é melhor esses 10, estando em pouca quantidade, mas estando em espírito e verdade, ir para o céu, do que 100, 200 pessoas na igreja, todas indo para o inferno por causa do pecado, inclusive você, pastor. Você, pregador, que prega a palavra e fica passando a mão na cabeça dos outros. É melhor ter 10 e ir para o céu do que uma igreja com 200 indo todos para o inferno.
Então pregue a verdade sem se preocupar com aplauso, sem se preocupar com aceitação, sem se preocupar com quantidade, porque para Deus o que vale é qualidade. Lembra dos 300 de Gideão? Eram 32 mil os chamados para a batalha. De 32 mil, menos de 1%, eu fiz as contas, menos de 1% daqueles 32 mil, apenas 300 foram os eleitos pelo Senhor para a grande batalha, para a grande guerra. Amém? Vou ler essa parábola aqui para você. Parábola da raça de víbora. Eita glória. Se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 7, Lucas capítulo 3, versículo 7. Esta condenação não é de leitura lá muito agradável. Que figura de linguagem para usar uma referência a homens, e ainda mais a homens religiosos, víboras. Quando, porém, João usa a expressão raça de víboras, está bem ciente do caráter imutável daqueles que tentaram frustrar o estabelecimento do reino de Deus. A hipocrisia era a sua raiz cancerosa. Sem lembrar de alguma coisa aí? A hipocrisia era a sua raiz cancerosa? Quem lembrou de alguma coisa aí? Comenta aí. E a única esperança de erradicação era uma operação cirúrgica, pois não seriam avisados para fugirem da ira vindoura. Apesar de se alegarem descendência de um consagrado progenitor, João os denomina raça de víbora. Como diz G. H. Lang, herdaram um espírito perverso e inteiramente inútil, absolutamente perigoso, capaz somente de causar dor e morte. Eram os verdadeiros descendentes dos antepassados apresentados por Isaías, lá no capítulo 59, versículos 1 a 8. Como esse termo víboras deve ter sido doloroso para aqueles escribas e fariseus, assim que viram o batismo de João. Como víboras, estavam mais ligados àquela antiga serpente, o diabo, do que a Abraão. Comentei o que vocês acharam sobre isso.